Primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 15. Versículo de número 12 a seguir, está escrito assim: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Mas se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito a primícia dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Versículo 26 e último. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Alguém pode dizer amém? Pai, no nome de Jesus, eu peço-te graça, eu peço-te, Senhor, que o Senhor, por favor, no nome de Jesus, o Senhor venha com a sua mão poderosa trabalhar nos nossos corações, na nossa mente, no nosso entendimento, para que ele se abra de uma forma gloriosa nessa noite, nós possamos entender e termos uma clareza muito poderosa a respeito da tua palavra. Deus, essa é uma noite de domingo, a memória da ressurreição, e eu quero falar, Senhor, exatamente sobre isso. Mas eu preciso de Ti, preciso do Teu Espírito Santo, e preciso mais. Preciso que o Teu povo seja uma terra arada, uma terra fofa, uma terra, Senhor, sedenta e preparada para receber a boa semente que é a Tua palavra. E assim sendo, haverá, meu Deus, os resultados que nós desejamos e necessitamos para a glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Queridos, há uma palavra que na primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 15, versículo de número 1 a seguir, mas nós lemos a partir do versículo 12. E a palavra, ela vai falar a respeito da ressurreição de Jesus. E eu acredito, na verdade, que é do entendimento e da compreensão de todos que a ressurreição de Cristo, ela é a base do evangelho e do cristianismo para a vida de todo aquele que crê em Deus. Amém ou não? Assim sendo, nós passamos a viver o dia de hoje, essa data, de uma maneira muito feliz. É uma data que todos nós esperamos para comemorá-la,
para fazermos memória desse dia, porque o mundo, ele datou este dia como o dia da ressurreição. Eu não estava lá, você não estava lá, nós não sabemos se essa data ela é precisa, mas o que nós sabemos é que o mundo marcou o dia de hoje. Os calendários apontam para o dia de hoje, mas é inevitável também nós entendermos que existiu e existe na igreja e no mundo algumas pessoas que têm dificuldade em relação a acreditar na ressurreição. Eu tenho certeza absoluta que existem pessoas que negam o fato da ressurreição. Por exemplo, quando eu estive em Israel, eu me deparei com pessoas que moram lá, que vivem do turismo naquele lugar, que são sustentados pela economia que é gerada pelas pessoas que visitam aquele país, mas que simplesmente não acreditam de fato na ressurreição, que não acreditam no Messias, não acreditam no Cristo ressurreto. E esse, de fato, é exatamente o quadro em que o apóstolo Paulo vai encontrar a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios aqui no capítulo 15, ela enfrentava um grupo de pessoas que tinham sérias dificuldades em crer na ressurreição de Cristo. E eles começam a negar com veemência, eles começam a questionar, eles começam a duvidar. E em resposta a esses questionamentos, a Bíblia diz que Paulo, ele vai então no versículo de número 20 e faz uma afirmação categórica. Ele diz: de fato Cristo ressuscitou. Parece que eu vejo Paulo meio que sem paciência já com aquela congregação, Paulo meio que sem paciência com aquele povo. Então ele dá um brado, ele dá um grito e ele diz: gente, é um fato a ressurreição de Cristo, acreditem vocês ou não, aceitem vocês ou não, a ressurreição de Cristo, ela é um fato. E ele continua dizendo: e tem mais, se ela não é verdadeira, vocês estão com muitos problemas. E o primeiro problema é que vocês não são perdoados, porque o poder da ressurreição, ela traz a consciência de que de fato Ele morreu na cruz do Calvário e levou sobre Ele todas as nossas dores e iniquidades, e pelas suas pisaduras nós podemos bater no peito e declarar: somos sarados para a glória de Deus Pai. Mas a igreja de Coríntios, ela não acredita. A igreja de Coríntios, ela está com problema. E a Bíblia me mostra aqui, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 8, Paulo informa que ele estava passando um tempo na cidade de Éfeso, quando esta carta ela foi escrita. Isso vai ocorrer justamente na sua terceira viagem missionária. Era basicamente pelo ano de 53 e 57 depois de Cristo. E tendo em vista que os apóstolos de Jesus havia ficado em Éfeso por mais de 2 anos, conforme Atos capítulo 19, versículo 8, 9 e 10 diz. Logo, nós entendemos 1 Coríntios e o porquê ela foi escrita por volta do ano de número 55 depois de Cristo. Embora Lucas, o evangelista, gente, ele não vai fazer uma menção sobre essa carta no livro de Atos, no entanto, lá na frente, ele vai fornecer informações importantíssimas acerca da fundação da igreja de Coríntios. E sabe o que ele diz na sua segunda viagem missionária? No ano de número 50, 51, 52 depois de Cristo, ele diz no capítulo de número 18 do livro de Atos, do versículo 1 ao versículo de número 11, mais especificamente o versículo de número 11, ele diz: eu passei 1 ano e 6 meses ensinando esse povo, e agora eles estão incrédulos dessa maneira, eles não conseguem acreditar na ressurreição.
Por que existem pessoas que têm dificuldade em lidar com questões espirituais? Por que existem pessoas que têm dificuldade em lidar com milagre? Por que existem pessoas que têm dificuldade em lidar com o sobrenatural? A Bíblia diz que os irmãos de Coríntios, eles agora, ao invés de amadurecer, Paulo diz: eu fiquei 1 ano e 6 meses ensinando a eles. E a Bíblia diz que ao invés deles amadurecerem, eles começaram a desenvolver em si mesmo uma qualidade espantosa de problemas sérios. Por exemplo, começou a haver no seio da igreja de Coríntios divisões, abusos aos sacramentos, desordem durante os cultos. Quem se achava no direito de gritar, se levantava e gritava, um de lá, o outro de cá, discutiam razão, discutiam direito. Por quê? Porque eles haviam se esquecido do ensinamento, eles haviam se esquecido da dedicação do apóstolo Paulo para os ensinarem como viver o melhor de Deus e acreditar na palavra do Senhor. O problema de muita gente, pessoal, não é a Bíblia. O problema de muita gente é com a pessoa mesmo, é como ela lidar com a sua incredulidade. Porque existem pessoas que são incrédulas de natureza. Existem pessoas que só acreditam naquilo que os seus olhos podem ver. Existem pessoas que só acreditam naquilo que as suas mãos podem tocar. Existem pessoas que só acreditam naquilo que os seus braços podem abraçar. E vão criando problemas para si e para o rol de convívio em que eles estão. E a igreja de Coríntios está exatamente dessa forma: desordem durante os cultos, problemas de ordem teológica, confusões doutrinárias, problemas de ordem moral terrível. Mas dentre todos esses problemas, Paulo ele vai destacar um. E sabe qual é? Paulo vai destacar a falta de fé absoluta na ressurreição do Messias. O que isso quer dizer, pastor? Meu irmão, você pode ter muitos tipos de problemas na sua vida. Você pode ter muitas dificuldades na sua vida. Você pode ter até uma fé pequena. Como diz Jesus Cristo para os seus discípulos, a sua fé pode até ser do tamanho de um grão de mostarda. Você pode até não ser uma pessoa muito útil e efetiva no reino de Deus. Você pode ser até uma pessoa que vive muito na sua, que não se envolve muito com as coisas. Você pode até ser daquele tipo que vem para a igreja, quando acaba o culto, você pega as suas coisas e vaza e vai embora. E muitas vezes é até melhor que seja assim. Mas uma coisa Deus não admite que você seja. Deus não admite que você seja uma pessoa incrédula. O que é uma pessoa incrédula? É uma pessoa ausente de fé. E por que Deus não admite que alguém seja ausente de fé? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não consegue agradar a Deus, Deus não pode fazer por você aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. A Bíblia diz: agrada-te, pois, do Senhor, e Ele concederá o que deseja ao teu coração. É preciso nós entendermos que de todos os erros que o ser humano pode cometer, um dos erros inadmissíveis por Deus é a ausência da fé. Ela pode ser pequena, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, ela pode às vezes parecer que ela nem existe, mas ela precisa estar dentro de você, que ao sopro do Espírito Santo, essa cinza, ela venha reavivar, reacender, ela venha novamente colocar fogo na madeira fria e molhada do teu coração, para que os milagres de Deus, eles venham te alcançar. Paulo, ele vai dizer: olha gente,
Até aqui tudo bem, eu suporto todo tipo de problema, mas uma coisa que é insuportável é a falta de fé absoluta na ressurreição do Messias. Isso é inadmissível, porque se ele não houvera ressuscitado, não haveria nenhuma razão para nós estarmos aqui, para nós observarmos os seus mandamentos. Paulo vai ser mais duro ainda, gente. Paulo exorta eles e diz assim: pois se eles não acreditavam mais na ressurreição de Cristo, isso significava que a fé deles estava totalmente abalada. Paulo então vai mostrar para eles o poder da ressurreição. Paulo então, ele vai mostrar para eles o que a ressurreição pode gerar na vida de um ser humano. Por isso Paulo faz uma afirmação, versículo 20, 21 e 22. Paulo inicia dizendo: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eu gostaria de profetizar isso com você nessa noite de domingo. Nós estamos a poucas horas de encerrar essa data em que o mundo reconhece, em que o mundo para, em que o mundo declara. Então eu queria declarar com você, no nome de Jesus Cristo, as mesmas palavras que Paulo declarou diante da igreja de Coríntios. Eu queria que você respondesse após mim. Repita após mim, por favor. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e Ele é a primícia dos que dormem. Quem acredita nisso, adora o nome dEle. Aleluia! Deus entende quando você não consegue orar. Deus entende quando você não consegue jejuar. Deus entende quando você não consegue dobrar o seu joelho. Deus entende quando você peca. Mas Deus não entende quando você duvida da ressurreição do seu filho. Deus entende quando você chora e muitas vezes usa palavras duras para justificar a sua dor. Deus entende quando no meio de um problema você acaba questionando a veracidade da palavra de Deus em relação a você e as suas promessas. Mas Deus não entende quando você duvida da verdade da ressurreição. Ele não ressuscitou o seu filho Jesus para fazer bonito para nós. Ele não ressuscitou o seu filho Jesus para fazer gracinha para os romanos ou para os judeus. Ele não ressuscitou o seu filho Jesus para fazer uma mágica para surpreender os discípulos. Ele não ressuscitou o seu filho Jesus para fazer uma surpresinha para Maria Madalena, para Joana e a Maria, mãe de Tiago. Ele ressuscitou o seu filho Jesus porque ele tem compromisso com a sua palavra, e estava escrito que ao terceiro dia ele se levantaria. Aleluia. Paulo, inspirado, cheio de Deus, ele começa a dizer: de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele foi feito a primícia dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos são vivificados em Cristo. Ou seja, aquilo que parecia uma injustiça, o fato de todos terem sido contaminados pelo pecado de Adão. Porque quando Adão peca, o Senhor Deus diz para ele assim: por causa de você a terra será maldita. E agora todos estão debaixo dessa maldição. Mas o Senhor Deus, que é justo, Ele que é o justo juiz, Ele vai e aceita a ressurreição do seu filho Jesus e o sacrifício da cruz do Calvário por mim e por você. E Ele aceita. Como por um homem entrou o pecado no mundo, Ele diz: só basta o meu filho para redimir toda a humanidade. Toda a humanidade, toda a humanidade. Aonde houver um ser humano, aonde houver um homem, aonde houver uma mulher, aonde houver uma pessoa que chama pelo meu nome, que me confessar, eu lhe darei o direito e o poder de ser chamado filho de Deus. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder. Deu-lhes o poder. Deu-lhes o poder. Toca nessa pessoa que está do seu lado, por favor, e diga: você tem poder. O Senhor foi quem te deu poder. O Senhor te deu poder. A todos que o receberam, Ele deu poder de serem chamados filhos de Deus. Você foi religado à árvore genealógica de Deus por causa do seu filho Jesus, por causa do nosso irmão mais velho. Nós estamos aqui, somos família de Deus por causa de Jesus Cristo, por causa da sua ressurreição. Ei, se você está entendendo isso, adore a Deus. Paulo então diz: eu vou mostrar para vocês de Coríntios o poder que há na ressurreição. E Paulo então vai no versículo de número 17 e diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Aí a igreja de Coríntios começa a dar pulo. Epa, peraí, é melhor a gente acreditar. É melhor a gente acreditar, porque eu não quero que seja imputado de novo sobre mim os erros e os pecados que eu cometi. Eu não quero ter que pagar novamente por aquilo que ele levou sobre ele. Então é melhor eu acreditar, porque Paulo começa a pregar para a igreja de Coríntios agora o poder do perdão de pecados. Paulo começa a mostrar para a igreja de Coríntios que a ressurreição de Jesus Cristo garante o perdão dos pecados dos seres humanos. E se ele não houvesse ressuscitado, toda a nossa pregação de salvação, ela seria simplesmente inválida, porque ele não teria vencido a morte. E ele disse: a morte foi tragada. Paulo disse, falando de Jesus, ele disse: morte, ó morte, aonde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte. Por isso no versículo 26 ele diz: o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Ele é o último, mas ele vai morrer. Ele é o último, mas ele vai ter que respeitar o dono da vida. Ele é o último, mas ele vai ter que se submeter àquele que ressuscitou, porque a morte está sobre o seu domínio. Ele é o último, mas a sua hora está marcada, a sua hora já está programada, a sua hora vai chegar. Aquilo que te causou dor, vai chegar a hora de você sorrir na cara dele. Aquilo que te causou tristeza, vai chegar a hora de você sorrir. Aquela morte que tragou de você uma pessoa que você tanto amava, que você tanto prestigiava, que você tanto gostava, era uma pessoa de Deus. Vai chegar a hora de você sorrir. Sabe por quê? Porque vai chegar a hora da igreja sorrir na cara da morte. Paulo, para nós encurtarmos, Paulo, ele diz, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, ele diz: todos nós, agora com rostos descobertos, por quê? Porque nós somos perdoados, porque nós somos purificados, porque não temos mais pecados, porque ele levou sobre ele a nossa iniquidade. Na ressurreição ele tragou, ele levou sobre ele, ele se fez maldito, ele foi cravado naquela cruz por causa de mim e de você. Ele passou pela tumba de José de Arimateia, no jardim do sepulcro, para cumprir a palavra. Mas assim como ele passou por ali, ele não terminou por ali, porque a história daquele que é de Deus nunca termina de maneira trágica. A história daquele que é de Deus, ela sempre termina com glória, ela sempre termina com festa, ela sempre termina com louvor. E a história de Jesus não poderia ser diferente. E por isso Paulo diz:
todos nós com rostos descobertos, refletindo como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados, melhor hoje, melhor amanhã, errando menos amanhã, pecando menos amanhã, errando menos amanhã, pecando menos amanhã, deixando de ser ruim mais e mais no dia de amanhã, sendo uma pessoa servo cada vez mais no dia de amanhã, sendo uma pessoa que estende mais e mais as mãos no dia de amanhã. Sabe por quê? Porque nós estamos refletindo como por espelho a glória do Senhor, a glória do Senhor. Somos transformados, eu disse transformados, de glória em glória, não é em outra, é na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Não é na imagem dos anjos, não é na imagem dos serafins, não é na imagem dos querubins, não é na imagem dos arcanjos, é na imagem do Deus vivo, aquela imagem que Adão perdeu, aquela imagem que Adão deixou, a imagem que Adão renegou quando ele peca e vai se esconder de Deus, ele perde o direito. Pensa, igreja, você servir a um Deus que todo dia vai na tua casa e bate na tua porta e chama pelo seu nome e diz: como você está? Inês, como você está? Não, como você está? Cláudia, você está bem? Jefferson, como é que estão as coisas aí na sua casa? Hein, Gesso, como é que está lá? Hein, Aninha, fala para mim, William, como está lá? A Bíblia diz que era assim o relacionamento de Deus com Adão. O Adão decide pela sua própria ignorância se afastar e perder a glória de Deus, mas Jesus Cristo, através da sua ressurreição, Paulo prega e diz: nós vamos voltar a ser iguais a Ele. Nós estamos num processo, é de glória em glória. Você viu como hoje foi melhor do que ontem? Você viu que hoje você não cometeu os mesmos erros de ontem? Você viu que hoje você está mais espiritual do que ontem? Sabe por quê? Porque a igreja, ela anda de glória em glória, ela não vai de mal a pior como as pessoas falam aí fora. Não, quem vai de mal a pior é o diabo com seus demônios, porque a hora dele já está programada. A igreja não, a igreja vai de glória em glória, a igreja vai de vitória em vitória, a igreja segue a marcha impoluta em direção ao noivo que está nos aguardando para cumprirmos a palavra. Qual é a palavra? As bodas do Cordeiro. Só quem quer chegar na boda, só quem quer chegar na boda, pelo amor de Cristo, me ajuda, faz um sinal com a sua mão, se é que você quer chegar na boda, se é que você quer chegar lá, se é que você quer chegar na festa, se é que você quer chegar lá, se é que você entende o sacrifício de Jesus por você. Jesus, através da sua ressurreição, ele vai pregar perdão, e Paulo afirma isso. Jesus, através da sua ressurreição, ele vai pregar esperança da vida eterna, e Paulo vai também afirmar isso. Versículo de número 18 ao versículo 23, Paulo vai dizer o seguinte: e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos são vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo é a primícia, ele já foi. Depois os que são de Cristo, a sua igreja na sua vinda gloriosa. Quem tem esperança? Quem tem esperança? Quem tem esperança? Quem tem, receba a esperança. Aleluia, aleluia. Sabe o que acontece, minha gente? O imediatismo do presente nos faz perder o vislumbre do sonho do porvir.
O imediatismo dos dias atuais nos faz perder de vista a graça vindoura daquilo que Cristo já tem reservado e preparado para nós. Mas a Bíblia diz que tudo que há no mundo passa. As suas paixões, as suas concupiscências passam. Mas o que é do Senhor permanece. Mas o que é do Senhor permanece. Mas o que é do Senhor permanece. Recebe aí, segura pelo amor de Deus, que eu vou liberar em nome de Jesus Cristo. Tudo que foi e não permaneceu, não era de Cristo. Receba, se prepare, vai voltar. E não vai voltar o que foi, vai voltar o que é de Cristo. Vai voltar o que é de Deus. Vai voltar o que pertence ao Senhor. Vai voltar o que é de Deus, porque o que é de Deus permanece. O que é de Deus o diabo não leva. O que é de Deus Satanás não toca. O que é de Deus o diabo não pode colocar a mão. O que é de Deus permanece. Adore a Ele por alguns segundos. 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 A mensagem de Paulo é extensa, mas nós vamos resumir. A terceira mensagem que Paulo, ele prega para uma igreja desanimada, para uma igreja desesperançada, para uma igreja que não já acreditava mais na ressurreição e que duvidava do Cristo ressurreto. Ele diz assim: a ressurreição de Cristo, ela é a segurança da vida eterna. Eu disse que ela é a esperança agora há pouco, agora eu estou dizendo que ela é a segurança. O que é segurança? É a garantia de que vai acontecer. Você vai fazer um investimento alto? Vou. Então o investimento é tanto. Você quer fazer um seguro? Quero. Por quê? Porque esse seguro ele cobre qualquer tipo de problema que eu venha ter. É o seguro, é a segurança. Paulo, ele chega e diz, no versículo de número 24 e 25, que a ressurreição de Cristo, ela é a segurança de que a nossa caminhada não termina aqui, 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 aqui. A nossa caminhada não termina aqui. Você veio até aqui? Se prepare, porque a tua caminhada não termina aqui. Ela é mais longa do que você possa imaginar. Deus tem muito mais para você do que você pode pensar. É por isso que ele falou para Elias, Elias desanimado, Elias caído, cansado. Ele fala para Elias, Elias, come e bebe, porque não é aqui o teu descanso. Tem muito para fazer, tem muita profecia para entregar, tem muito de Deus para falar. Sai dessa caverna, você não está sozinho. Tem mais 7.000 que não se dobraram, que acreditam que o fim não é aqui. Quem acredita que o fim não é aqui, exalta o nome do ressurreto. Um alerta para a igreja. Você que está pensando que aqui é o último estágio, você que vive em função dos dias, você que vive em função das horas, você que vive em função do relógio, você que vive em função do tempo, você que vive em função da hora extra, você que vive em questão do cromos, eu quero dizer para você, aliás, eu não vou dar recado, porque Deus não manda recado, eu vou ser voz profética de Deus para a sua vida. Eu quero dizer para você em nome do Senhor Jesus, que o tempo de Deus não é o cromos, o tempo de Deus é o Kairos. Aqui não é o final, aqui não é o final. Se prepare para fazer muito mais do que você já tem feito, porque Deus vai te usar, Deus vai te usar. Receba, essa cidade vai ser abalada pela unção que Deus tem derramado sobre a vida desses discípulos. Levanta, porque aqui não é o teu descanso. Levanta, porque aqui não é o teu descanso.
Estou cansado, pastor, está difícil, tá a luta, pastor, tá a batalha. Ele levou sobre ele as suas dores. A ressurreição é um fato, a ressurreição é uma verdade, a ressurreição, ela é certa, ela é um fato. Ele levou sobre ele. Se está pesado demais, é porque você não tem lançado sobre ele as suas ansiedades, porque ele é quem cuida de você. Divida, reparta, troque a sua cruz, pegue a cruz de Cristo, que é leve, pegue o fardo dele, que é suave, e carrega, porque não é aqui o nosso descanso. Ele vai levar o seu, porque ele já levou uma vez, ele vai levar de novo, porque ele é Deus. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus. Ele veio em carne, mas nunca deixou de ser Deus. É por isso que ele venceu o Calvário, ele venceu a sepultura, ele venceu a morte, ele venceu os demônios, ele venceu a incredulidade, ele venceu a dúvida, e ele continua vencedor. Quem acredita? A ressurreição de Cristo, ela é um fato, mas tem duas coisas importantíssimas que eu quero mostrar para você e eu encerro. A primeira coisa é que o texto sagrado, ele diz, é Lucas 24, ele diz o seguinte: a Maria chega pela manhã, aleluia, e quando ela chega pela manhã, o texto diz que é o primeiro dia da semana, era muito de madrugada, e elas foram ao sepulcro, levando as especiarias, e elas acharam a pedra do sepulcro removida. Eu vou repetir. Elas acharam a pedra do sepulcro removida. Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20, que de fato Cristo ressuscitou, e Paulo diz que Ele é as primícias dos que dormem. Amém? Elas chegam no sepulcro, a pedra estava removida. Paulo diz, de maneira profética, que Cristo, Ele é a primícia, a oferta da primícia. Você está entendendo? Diz amém. Agora ponha para mim, Levíticos, capítulo 23, versículo de número 9, 10 e 11. Aleluia. Aleluia. O Senhor está falando. E o Senhor está falando aqui no capítulo 23 de Levíticos a respeito das festas solenes do Senhor. O Senhor vai falar no versículo de número 3 sobre a festa do sábado. No versículo de número 4 ele vai falar sobre o Pessach, que é a Páscoa. E no versículo de número 9 ele vai falar sobre as primícias. Estamos em Levíticos. Estamos no Antigo Testamento. Eu vou repetir. Nós estamos em Levíticos. Nós estamos no Antigo Testamento. E a palavra de Deus diz: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega,
Então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá. E ele o que, gente? E ele o que, gente? Moverá o que, gente? Perante o, para que sejais aceitos ao dia seguinte do sábado, para que sejais aceito ao dia seguinte do. É por isso que a pedra estava removida, porque Jesus Cristo, ele era a oferta da primícia de Deus, era a oferta mexida, e o sacerdote tinha que pegar um homer, de 200 homer, e mexer na panela, e ele fazia um movimento com as mãos, e oferecia ao Senhor o sacerdote. Jesus Cristo é o sumo sacerdote, é a oferta das primícias que foi oferecida ao Pai. O Pai então, ele recebe a oferta. Quando o Pai recebe o Filho como a oferta das primícias, ele move o sepulcro, e quando ele move o sepulcro, a porta se abre. Aleluia. 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 A porta não abriu porque Deus quis fazer gracinha para Pedro, para João. A porta não abriu porque Deus quis fazer gracinha para os anjos. A porta não abriu porque Deus quis fazer uma surpresa para Maria Madalena, para Joana e a Maria, mãe de Tiago. A porta abriu porque Jesus Cristo estava sendo oferecido ao Pai. Ele é a primícia dos que dormem. Então o Pai, ele moveu o sepulcro, ele moveu a pedra, a porta se abriu. É por isso que Pedro, ele chega correndo com João, e João fica do lado de fora, atemorizado. Mas Pedro, mais afoito, ele se joga por baixo da pedra, e ele entra dentro do sepulcro. E quando ele entra dentro do sepulcro, ele começa a procurar o corpo. Cadê o corpo? Cadê o corpo? Aonde colocaram? Cadê o corpo? Ele vê os lenços caídos, ele vê o lenço que estava sobre a cabeça colocado no pórtico. Ele olha e ele mira João, e quando João vê que Pedro está extasiado, João também quer tomar essa decisão, porque muitos correm para o sepulcro, mas poucos entram para viver a intimidade com Deus. Muita gente corre para lá, corre para cá, mas poucos são aqueles que querem viver uma vida de intimidade com Cristo ressurreto. É por isso que o Eterno, ele toca Pedro, ele toca João, eles saem. Quando eles saem, eles vão anunciar. E quando eles vão anunciar, a Bíblia diz que o Cristo, ele se ausenta, ele aparece para os discípulos, e depois diz o texto sagrado que ele se recolhe. Ele se recolhe por quantos dias, Moisés? Ele se recolhe por 8 dias, 7 dias até o dia do sábado, e 8 porque eu estou contando o domingo da ressurreição. Agora, por que o Senhor Jesus, o Cristo ressurreto, ele se recolheu? Sabe por quê? Porque era a festa dos pães ázimos. Ele queria mostrar para os seus discípulos que ele era puro, que ele era santo. Ele queria mostrar para os seus discípulos quão duro é viver sem a presença dele. Ele queria mostrar para a igreja que a igreja tem uma vida medíocre e sem vida se ela não estiver nele. A igreja não é igreja se não houver ressurreição. A igreja não tem vida se a vida de Cristo não estiver nela. A igreja, ela não recebe a glória de Deus se ela não acreditar no Cristo ressurreto. A igreja não é igreja se ela não está firmada em Cristo Jesus. Por isso ele deixou uma palavra, ele disse: não se turbe os vossos corações.
crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu vou, mas eu não vou deixar vocês. Eu vou, mas eu não vou esquecer de vocês. Eu vou, mas eu não vou abandonar a minha esposa, porque Ele é um marido fiel. Ele não abandona a sua esposa. Pode passar o tempo que passar, mas o noivo vai voltar para te levar para o lugar onde Ele prometeu. O gnosticismo ele diz: se Cristo tivesse ressuscitado de fato, a pedra não estaria removida. O fato da pedra estar removida demonstra que Ele de verdade não ressuscitou, mas roubaram o corpo dele. Porque os gnósticos, eles querem provar por A mais B de que a ressurreição é uma mentira, é uma fantasia, é uma ilusão. Porém, a Bíblia nos afirma que Jesus Cristo, Ele poderia perfeitamente ter saído de dentro daquele sepulcro da mesma maneira que Ele entrou na casa onde estavam os seus discípulos. Assim como Ele entrou na casa, a casa toda fechada, e de uma maneira milagrosa, Ele passa por entre as paredes e Ele se apresenta, e até Tomé vira crente nessa hora. Até Tomé acredita, até Tomé vira crente quando vê milagre, até Tomé dá glória quando Deus derrama o seu poder, até Tomé vira crente quando a UTI acende a luzinha de alerta, até Tomé vira crente quando o filho está perdido. Mas Deus não quer que você seja Tomé. Ele não se nega de se revelar a você, mas Ele quer que você seja um discípulo fiel. Ele quer que você seja aquele que tem interesse em andar com Ele e servi-lo. Quem está indo? Quem são vocês? Nós somos os discípulos de Emaús. E o Senhor quem é? Meu Deus, como é que pode? Tem gente que anda com Jesus e nunca conseguiu ter uma experiência com Ele. Tem gente que anda com Jesus, que é crente há não sei quantos anos e nunca conseguiu ter um encontro real com Ele. Muda as palavras, mas não muda a atitude. Muda as palavras, mas o comportamento é o mesmo. Onde é que já se viu? Onde é que nós vamos parar? Onde é que a igreja vai parar? E os discípulos eram discípulos e estavam no caminho de Emaús. E o texto sagrado diz: eles iam falando a respeito de Jesus. Vambora. Então, rapaz, uma tristeza muito grande. O Cristo foi sepultado, roubaram o corpo dele de lá, sumiram, não sabemos para onde colocaram ele. Estão dizendo aí, uns dizem que ele ressuscitou, uns dizem até que já viram ele, Maria, Madalena, Joana e a Maria, mãe do Tiago, até falaram que foram lá, que viram os lenços, que viram a tumba vazia. Pedro e João também disseram a mesma coisa, mas de fato, alguns declararam que viram ele, mas nós ainda não vimos nada. Eu de fato vou dizer para você, eu estou com vontade de voltar para a minha velha vida. Eu estou com vontade de voltar para minhas velhas práticas, porque eu não tenho experiência com Ele. Ele não se revela para mim. E o Messias pergunta: escuta, sem querer me intrometer, já me intrometendo, qual é o teor da conversa aí, hein? Não, nós estamos falando aqui, você não sabe dos acontecimentos, você não sabe o que está acontecendo. Está todo mundo falando sobre isso, nós estamos falando do Messias, o Cristo de Deus, aquele que disse que ressuscitaria. Está uma tristeza generalizada. Nós mesmos éramos discípulos dele, mas nós estamos voltando para as nossas velhas práticas, estamos voltando para a nossa cidade, estamos voltando para as nossas antigas funções, porque ele desapareceu, nos abandonou. Uns dizem que viram, outros dizem que não viram. Uns viram um sepulcro vazio, viram as vestes, mas não viram o corpo. Então há uma confusão muito grande. Nós estamos muito tristes, nós estamos voltando para a nossa casa.